como vai você? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um consultório de família. Você já faz parte da nossa grande família e nós nos sentimos muito felizes e honrados porque você nos permite também fazer parte da sua família, do seu dia a dia. Muito obrigada. Aqui nós estamos cumprindo um papel que consideramos ser dos mais especiais, que é de influenciar vidas, de influenciar pessoas a cuidarem mais de si, da vida, da família, de buscarem mais completude, mais realização, sozinhos ou em família. Afinal de contas, é da vontade de Deus que vá bem. Nós, interiormente, a nossa casa, a nossa família, a nossa saúde física, mental e espiritual. Por isso é que nós nos encontramos toda semana aqui com muita boa vontade de ficar com você e de juntos crescermos, aprendermos e buscarmos mais e mais sabedoria dos céus. O céu é por nós. Deus é por nós. E a palavra diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Mas ainda que tenhamos tamanha fé ao ponto de crer nesta palavra, quando nós estamos vivenciando dores, dificuldades, perdas, muitas vezes nos sentimos quase que abandonados, quase que deixados para trás. Afinal de contas, na hora da dor, muitas questões sobem ao coração da gente e nem sempre estamos prontos com uma resposta ou com algo que nos sustente de imediato, que nos ajude a passar pela dor sem ao menos ter dado ouvido a alguma dúvida pequenininha que seja. Do tipo, mas por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que fui eu quem perdi? Por quê? Por quê? Sabe essas questões da vida? Então, hoje nós vamos falar sobre resiliência. E eu quero convidar você a ficar com a gente e, mais uma vez, quero ter você aqui comigo na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Vou te apresentar os meus convidados, vou te dizer mais a respeito do que diremos e do que esperamos do programa de hoje, mas para começar o programa, eu quero, além de dizer bem-vindo, bem-vinda, apresentá-los. Hoje aqui comigo, o pastor Arilton Oliveira, que é apresentador aqui da Novo Tempo, pastor, e vem abrilhantar o nosso programa de hoje. Muito obrigada, pastor. Obrigado, Darlene, pelo convite. É um prazer poder estar aqui no Consultório de Família. Eu acho que é a segunda vez que eu venho aqui no seu programa. Que alegria, né? Satisfação estar com todos os amigos de casa também, nesse programa que é tão especial para as nossas famílias. Obrigada. E a série que está no ar no momento é sobre Apocalipse. Apocalipse. Gravada. Esta agora que está no ar foi gravada em São Roque. E vamos ter mais uma temporada que já foi gravada aqui, nos estúdios da Novo Tempo, e será a última temporada de Apocalipse. Lembra do horário que vai ao ar inédito? Lembro, sábado, 2h30 da tarde, domingo, 7 da noite, segunda, 7h30 da manhã, quinta, 10h30 da noite. Ele sabe todos os horários. Pastor Arilton também, que é gerente da Escola Bíblica, que é um departamento extremamente importante aqui na Novo Tempo, né? A Escola Bíblica é responsável, né, por enviar os estudos, né? Daqui a pouco você vai oferecer, eu já vi um por aqui. Então, a gente é responsável por preparar e enviar estudos. E aproveitando que estamos aqui no consultório de família, já vou falar da novidade que vamos ter daqui a pouquinho, né, que você vai estar apresentando, que é um novo curso sobre família que vai sair. Darlene vai trazer essa novidade para vocês. E esse curso traz temáticas especiais e, sem dúvida, você vai gostar muito. Muito obrigada, pastor, por sua presença, seu trabalho. Sua vida é uma bênção aqui na Novo Tempo. E para você que acompanha, sabe desse ministério que é feito com muito amor, nos trazendo séries sobre Daniel e Apocalipse, que são livros e textos que exigem um pouco mais de estudo, com mais profundidade, e isso acontece porque nós consideramos ser importante conhecer a palavra de Deus. Aqui comigo também a professora Mara, que é a primeira vez no consultório de família. Mara Salles, bem-vinda, é professora e capelã na nossa universidade UNASP de Engenheiro Coelho. Bem-vinda. Obrigada, viu, Darleide? Muito bom estar aqui. Obrigada. Com os ouvintes e aqueles telespectadores que estão ali assistindo a gente. Obrigada. Muita alegria. Prazer ter você aqui com... E como essa história de ser professora, capelã, de lidar com os dilemas ali dos estudantes, você é muito atuante, muito presente, muito amada pelos estudantes, principalmente as meninas ali da Universidade Engenheiro Coelho, do UNASP. Eu dei aula ali no UNASP 3 anos, só que como eu sou muito elétrica... Eu ia dar aula à noite e quando terminavam as aulas, eu continuava acordada. E falei, não, eu preciso parar de dar aula à noite. Trabalhei na igreja
né, na igreja do NASP, 2 anos e meio. E ano passado o colégio fez esse convite para a gente estar ali na capelania. E é muito bom lidar com jovens, você vê muita sinceridade. Se eles gostam de você, eles são sinceros. Se eles não gostam, você vê muita vontade de amar a Deus, de servir a Deus, mesmo com suas lutas. Então, assim, é um desafio, mas, assim, para mim está sendo um desafio já em 7 anos ali no NASP, um desafio gostoso, feliz, né? E um privilégio. Eu digo assim, quando a gente trabalhar com jovem, a gente não envelhece. Eu acho que nos meus 50 aí dá para, né, a gente ficar algum tempo ali e se sentir mais jovem. Vai ganhando vida, né? Exatamente. Mara também é palestrante, é pregadora, tem um ministério muito ativo, é esposa de pastor Ranieri Salles, mãe de 2 filhos. Isso. De 2 filhos, e vem aqui nos ajudar também. Pastor Arilton é pai de 2 filhos, 2 bebês. Marido da Juliana, beijo Juliana, obrigada por ceder o marido aqui nessa noite com a gente, viu? Muito obrigada. Vamos lá, no próximo dia 22 agora de outubro, nós vamos celebrar um evento, um acontecimento que inclusive eu quero pedir ao pastor Arilton que nos fale um pouco melhor a respeito do que significa o dia 22 de outubro para a Igreja Adventista. E nós, na semana passada, exibimos de segunda a sexta uma série de episódios que, ao final, na verdade, é um filme produzido pela Igreja Adventista que conta o começo da Igreja Adventista como movimento profético nesses últimos tempos. E no próximo dia 22, nós exibiremos na íntegra às 15 horas e eu quero chamar a sua atenção para isso e roda VT para que você anote na sua agenda o nosso compromisso do dia 22 às 3 da tarde. A conclusão deve ser que, em algum momento de 1843, nosso Salvador Jesus Cristo virá para nos levar ao lar. O meu rebanho nunca ouviu uma mensagem como essa. As pessoas querem saber sobre o fim do mundo, Senhor. Talvez se você desse a Deus uma chance. Eu já dei essa chance. A mensagem de Deus nunca foi sobre uma única data. Jesus ainda voltará. Este é o testemunho inspirado de Deus. A mensagem que temos é uma mensagem mundial. Vamos contar ao mundo. Temos que ir adiante para que todos tenham uma oportunidade de receber a verdade. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado e seu ensino em nossa história passada. Assista a maratona Como Tudo Começou, dia 22 de outubro, às 15 horas, na TV Novo Tempo. Isso, no dia 22, como tudo começou, como a Igreja Adventista, que é a igreja que mantém a Novo Tempo, que você está acostumado aqui a nos assistir, sendo adventista ou não, mas estou nesse momento pensando inclusive em quem não é adventista, que é um público amado demais aqui por nós e que às vezes tem uma curiosidade de saber, mas e o que diz sobre a Igreja Adventista? Outras vezes sabe alguma coisa meio incerta, mas nós queremos contar a nossa versão de como tudo começou, o que é a Igreja Adventista nesse plano de Deus para os últimos dias. Pastor Arilton, é importante demais, né, dizer quem nós somos, a quem nos assiste, e especialmente a nossa história tem um certo diferencial que muitas vezes é incompreendido. E eu queria que o senhor trouxesse para a gente, aproveitando que este filme vai dizer muito do nosso começo, o que é importante para nós sabermos sobre a Igreja Adventista? Darley, de um povo que não conhece sua história, ou que não tem história, ele também não tem identidade, né? Nós somos formados por nossa história. A Igreja Adventista, ela não surge no vácuo, ela não surge por briga de religiosos, nada disso. Nós, como adventistas, cremos de que nós somos um movimento profético e temos na Bíblia nossa certidão de nascimento. Então, quando nós olhamos atentamente para 2 capítulos em especial, que é Daniel capítulo 8 e Apocalipse capítulo 10, nós percebemos de que esse grande desapontamento que foi vivido em 1844, há 172 anos no passado, ele faz parte de um plano de Deus para a salvação da humanidade. Então houve um homem, ele era membro da Igreja Batista, chamado Guilherme Miller,
pelo estudo das profecias, especialmente Daniel, ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria à Terra por volta de 1843. Quando as pessoas perguntavam, mas Miller, Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora. A resposta era, mas Jesus não é Deus e Deus não é onisciente. Então ele sabe todas as coisas, era por aí que ele saía. E eles esperaram então. Com a chegada da data, ou a aproximação da data, eles foram cada vez mais pressionando para que ele marcasse um dia exatamente. Ele não marcou, mas houve um homem chamado Samuel Snow, que pelos seus cálculos proféticos, a data da volta de Jesus seria 22 de outubro de 1844. Com base na profecia de Daniel 8,14, onde fala da purificação do santuário depois de 2.300 anos de história. Pois bem, eles acertaram a data. Essa data é profética e especial, mas eles erraram o evento. E o erro que eles cometeram não foi uma coisa isolada, porque a maioria dos religiosos da época pensavam que a purificação do santuário a qual se referia Daniel fosse a vinda do Senhor. Eles achavam que Jesus voltaria nessa data, mas Jesus não voltou. Foi isso que provocou o que nós chamamos de grande desapontamento. E Millerita, porque Guilherme Miller foi o grande líder desse movimento. Desse desapontamento, nós temos 3 principais grupos. Um, que continuou marcando datas para a volta de Jesus até que desapareceu. Um segundo grupo que se apostatou completamente da fé, perdeu a fé em Deus e na palavra. E o terceiro grupo, que voltou para a Bíblia para entender o que havia acontecido, entenderam que não era a volta de Jesus, mas o início de uma nova fase dele no santuário celestial e se viram como um povo profético. E é desse terceiro grupo que vai nascer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É bonito, né, Mara? É bonito, especialmente porque é um grupo que insiste no conhecimento da palavra de Deus. Justamente não é questão de brigar um grupo contra o outro ou de abandonar uma ideia e pegar outra aleatoriamente, mas de voltar-se para a palavra. É um povo que crê na palavra. Isso diz muito, né? Aqueles que foram desapontados, por isso que chama, né, como ele falou, o grande desapontamento, aqueles que permaneceram em oração e estudando a Bíblia, eles chegaram à conclusão do que realmente representava essa data. Né? A saída de Cristo do lugar santo para o lugar santíssimo e não a sua vinda à terra. Então, eu acho que a aplicação, a gente tem que olhar o passado e ver como isso se aplica a nós. Né? E a aplicação hoje nós temos profecias se cumprindo e que ainda vão se cumprir. Porque tantos se perdem nesse caminho? Porque faltam essas duas coisas. Né? Essa comunhão, essa consagração, esses momentos de oração e esse estudo da Bíblia. Então, a gente pode trazer essa história para o nosso presente. Essa vinda de Cristo que está anunciada na Bíblia. Então, eu acho que o ponto principal da gente tirar dessa história da igreja, né? Como ele falou, é uma igreja que não nasceu de uma briga, mas ela nasceu exatamente na data de uma profecia cumprida. E com mais profecias para se cumprir. É verdade. Quando esse grupo desapontado, millerita, né, voltou-se para a Bíblia, eles perceberam então, como a Mara mencionou, que era o início de uma nova fase de Cristo no santuário. Muitos talvez não tenham conhecimento desse assunto, mas a Bíblia é clara em ensinar isso. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele deveria cumprir todos os papéis prefigurados pelo santuário terrestre. E no santuário terrestre você tinha 2 funções principais. A do sacerdote, que era uma função de mediação ou intercessão, e a do sumo sacerdote, que atuava uma vez por ano, que era uma função de juízo. Quando Cristo que era considerado, era chamado dia da expiação, é como se fosse o dia do julgamento, né? Exatamente. Então, para Israel era o dia da expiação. Os judeus chamavam do Yom Kippur, né? Quando Cristo foi assunto aos céus, ele começou a trabalhar como sacerdote, para cumprir essa tipologia que acontecia no primeiro compartimento do santuário, ou lugar santo. Mas, em algum momento, ele deveria assumir a função sumo sacerdotal. E foi a profecia de Daniel 8,14 que marcou essa data, no final de 2.300 tardes e manhãs, a começar de um decreto de restaurar Jerusalém, que foi datado em 457 a.C. Quando eles descobriram, então, que Jesus não estaria voltando naquela terça-feira, 22 de outubro, mas sim iniciando uma nova fase no santuário, agora o juízo,
eles então se viram como um povo profético. E aí eles entenderam Apocalipse 10:11, que diz assim: é necessário que ainda profetizes. Então eles tinham uma mensagem para anunciar. Por isso o filme em inglês, né, chama-se, né, Diga ao Mundo, né? Foi traduzido aí como Tudo Começou, mas é mais forte no seu nome original, né? Diga ao mundo. O que eles tinham que dizer ao mundo? Que nós temos hoje no Santuário Celestial um intercessor. É por isso que João escreveu assim, 1 João 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele é advogado ainda, mas ele também é juiz. E quando ele terminar o juízo, ele voltará à terra. Fica aqui o nosso convite para que você estude mais a palavra, creia que a palavra de Deus tem um caminho que está sendo seguido desde a fundação do mundo, ou desde antes dele, quando veio o plano da salvação, o plano da redenção, mas nós precisamos estudar. Então aqui fica o nosso convite para você estudar mais. Peça estudos bíblicos que nós oferecemos gratuitamente aqui na Novo Tempo. Estudos bíblicos sobre o Apocalipse, sobre Daniel, sobre as profecias. Debruce-se sobre a palavra de Deus, busque mais. Isso vai fazer bem para você pessoalmente, vai fazer bem para a sua família, vai significar salvação, mudanças, nova expectativa da vida, uma nova compreensão da vida. E a Igreja Adventista é conhecida como a Igreja da Bíblia. Justamente isso, porque um adventista bem preparado, ele é ensinado na palavra, ele estuda a palavra, ele tem uma compreensão mais ampla. Isso não dá o direito de um adventista ser arrogante, presunçoso, de achar-se melhor que outros, mas nós temos que entender que Deus está chamando a nós para conhecermos a palavra dele, toda honra e toda glória para ele. E para você que quer conhecer mais sobre a Igreja Adventista, fica então o nosso convite. No próximo dia 22, nós temos um filme contando essa história, contando essa narrativa em forma de filme, no dia 22, às 15h. Marca aí e querendo mais ou melhor, eu diria para você pedir os nossos estudos bíblicos aqui na Novo Tempo. Dá só o telefone de como pedir estudos bíblicos? Código de área 12 21 27 3121, horário comercial. É isso aí. Está afiado. Está afiadíssimo o gerente da Escola Bíblica sabendo tudo, Tem que saber, né? É isso aí. Nessa história da Igreja Adventista que começa, e você vai ver isso no filme, existe uma personagem que é muito conhecida, muito comentada e muitas vezes há uma crítica por conta de ser justamente tão comentado o nome de Ellen White. E nós queremos aqui hoje trabalhar com você a temática resiliência, que é essa capacidade que nós temos de superar desafios, superar problemas, e trazendo a partir da história de Ellen White, de uma mulher que é escritora, que é tida num papel muito importante, muito significativo para a Igreja Adventista, uma das maiores escritoras do mundo. É a escritora mais traduzida do mundo. Uau! Assim, são milhares e milhares de páginas. Alguns anos atrás, ela era a escritora. Hoje, eu não sei se ela, pelas últimas informações que eu tive, se ela atingiu ser escritora não só do sexo feminino. Eu também não sei te dizer. Eu estou nessa com certeza... dúvida, mas há muitos anos ela já é a mais traduzida no mundo. É isso. E muitas vezes nós comentamos aqui sobre Ellen White. E esta mulher era uma mulher simples, uma mulher comum, uma mulher com uma história de vida comum, como a minha, como a sua, que ganhou um chamado e uma evidência muito grande nesse papel profético da Igreja Adventista no contexto geral. E é sobre ele que nós estamos convidando você a saber mais, estudar mais, para quebrar preconceitos, derrubar barreiras. Mas vou focar agora um pouquinho na história de Ellen White. Já ouviu esse nome, não é? Então, essa mulher comum que ganhou um chamado especial, mas passou por duras provas, como eu e como você, inclusive como eu, que já perdi um filho. Vou te mostrar agora um trechinho que está nesse filme, que mostra um pouquinho dessa humanidade toda de Ellen White, dessa natureza de uma mulher comum, simples, que passou por perdas importantes, como a perda de um filho. E o que a gente faz? Que mesmo fazendo a vontade de Deus, nós somos frustrados, nós vivenciamos perdas. Se aconteceu na vida dela, que nós consideramos ter recebido um chamado especial de Deus, se acontece comigo, se acontece com a gente, o que a gente precisa aprender? Entre crer e viver provas difíceis, duras. Roda aí um trechinho do filme Como Tudo Começou. 14 de dezembro de 1860.
A infecção se espalhou e eu não posso fazer nada. Apenas orar. Pobrezinho, está quente como fogo. James! Não, nosso filho! James! De janeiro de 1861. Há 29 dias. Nós perdemos nosso bebê, John. E eu entendo, agora, a mágoa do rei Davi, quando ele perdeu seu filho. Meu filho! Meu filho! Eu teria morrido por ele. E ainda assim continuo com a promessa do Pai. Que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. 8 de dezembro de 1863. Ele parecia bem quando partiu. Isso foi só 2 dias. Ele estava bem, sim. O médico disse que é pneumonia. Ele tem certeza. Mãe, graças a Deus vocês chegaram. Henry. Henry. Pode me ouvir? Prometa-me, mãe, que se eu morrer, eu deitarei ao lado do meu irmãozinho, John Herbert. Que possamos levantar juntos na manhã da ressurreição. Deus sempre faz o que é correto, meu filho. Eu não aguento. Perder o querido bebê John 3 meses depois do seu nascimento. É como se tivéssemos apenas emprestado de Deus, mas isto... Mãe, encontrarei você no céu, pois sei que estará lá. Não, Henry! Henry White, John Herbert White. Essa é a história de Ellen White referente a algumas perdas que ela sofreu na vida. Você vê uma menina super jovem, ela era jovem mesmo, essa história conta de ser realmente uma menina quando aceita o desafio e de envolver-se nesse chamado missionário em que se dá o começo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas uma menina que casou, tem filhos, 4 filhos, mas 2 dos seus filhos morreram, como você acaba de ver. Mara, nós estamos falando de uma mulher como nós, como eu, que já perdi uma filha, por exemplo, perdas nossas. Parece que receber um chamado de Deus, viver uma experiência de fé intensa e profunda, de fato não elimina a prova ou não eliminam as provas da nossa vida, não é? Na verdade, a vida de Ellen White, ela é, em parte, ela é a nossa vida como seres humanos, né? A vida de Jó, que temos estudado também durante esse trimestre, algumas pessoas têm estudado. Então, é vivenciar aquilo que a Bíblia diz. No mundo tereis aflições, né? Aquela religião que prega que não há sofrimento, essa religião ela não é bíblica, né? No mundo tereis aflições, a Bíblia diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente vê na história de Ellen White aquilo que eu falei, a nossa história. Entre o meu primeiro filho e a minha segunda filha,
eu tive um aborto. E eu não imaginava, a minha cunhada tinha tido aborto antes, amigas tinham tido aborto, mas somente naquele momento que eu tive um aborto de um bebê que eu soube 10 minutos antes que estava grávida e 10 minutos depois que o bebê, na verdade, né, o feto estava morto, com apenas 1 mês. E, a partir daquele momento, eu passei a entender o que era um aborto. Então, as provas da vida, os sofrimentos da vida, na verdade, fazem você ter aquilo que nós chamamos de empatia. Porque você sofre e quando aquilo que você não acha que é tão importante, aquele sofrimento, quando é em outra pessoa e esse sofrimento acontece em você, você passa a valorizar a dor do outro e atender essa dor. Foi somente quando eu perdi meu pai que eu pude entender que ir a um velório, porque cada amigo que eu via chegando no velório, né, no velório do meu pai, é como se tirasse a dor de dentro de mim. Então, na verdade, o sofrimento não é o plano de Deus, mas é a forma que Deus usa mesmo no sofrimento para que nós possamos ser pessoas sensíveis, né, ao trabalho de Deus na nossa vida, que o nosso caráter se torne melhor, que nós sejamos burilados. Não foi Deus que quis a morte, não foi Deus que quis o aborto, não foi Deus que quis o sofrimento. Mas Ele usa essa situação para nos deixar pessoas mais humanas, que tenham compaixão, que tenham um olhar diferente para o ser humano. Nós vamos para o nosso intervalo e, na volta, nós vamos continuar aqui. E você? Quais são as suas provas? Quais são as suas dificuldades? O que você faz, mesmo tendo fé, quando se depara com provas muito difíceis, como agora há pouco, antes de começar o programa, eu já via pessoas relatando da perda do pai, perda de filhos, perda de marido, perdas. E essas perdas vão deixando cicatrizes no coração da gente. E como que a fé, nesse momento, se comporta? Como é que a nossa crença num Deus de amor se comporta? Nós voltamos falando sobre resiliência, força de vontade, coragem, a partir da história de Ellen White. E tem mais um outro episódio que eu quero compartilhar com você. Até já! Dica de curso bíblico para quem quer viver bem, saudável, a revista Fique Leve. Sim, é um curso bíblico também, porque aqui nós colocamos as bases da nossa fé a respeito do que Deus quer para mim e para você em termos de saúde. São princípios básicos para uma vida com qualidade. A revista Fique Leve você pede pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, acertei, aparece aí no seu vídeo também. Você pode ligar para a gente no horário comercial, mas a revista é grátis, é um presente nosso e dos Anjos da Esperança para você, para cuidar da sua saúde e você viver melhor. Como outros cursos bíblicos também você pode pedir sobre Daniel, Apocalipse, sobre grandes verdades ensinadas na Palavra de Deus, e o nosso interesse é que você estude a Palavra de Deus. Vou falar em estudar a Palavra de Deus, amanhã eu estarei em Cunha, uma cidade vizinha aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, perto da Novo Tempo, relativamente. Cunha, amanhã à noite estarei com vocês aí no endereço, vou dizer, Nova Cunha, número 314, no bairro Várzea do Gouveia, e a partir das 7h30 da noite. Um beijo para vocês desde agora. Por falar em beijo, um beijo muito especial, um abraço muito querido para as amigas em Formosa, onde estive nesse final de semana ali em Goiás. Beijo no nosso 4º encontro entre amigas, foi muito especial estar com vocês. Obrigada pelo carinho. Beijo. Beijo para você, viu, Cris? E toda a família. E um beijo também para as meninas, e meninos também, mas na sua maioria mulheres que estiveram reunidas no domingo no Windsor Hotel, na Barra, ali no Rio de Janeiro. Pastor Luiz Gonçalves esteve presente, Laura Morena, e ali fizemos um momento muito especial, manhã e tarde, e foi linda a presença de todos vocês. Um beijo e muito obrigada pela confiança e pelo carinho de sempre. E todos sendo levados a conhecer mais da Palavra de
de Deus. Hoje estamos falando aqui a respeito do começo da Igreja Adventista, falamos um pouquinho, anunciamos o filme que já foi apresentado em forma de episódios nesta última semana, mas no dia 22 nós exibiremos na íntegra o filme Como Tudo Começou. Um dos personagens principais nesta história do começo da Igreja Adventista, que mais cremos ser um movimento profético do que propriamente outra coisa, nós temos como destaque a figura de Ellen White, que foi uma mulher com um compromisso intenso nesse chamado profético para a pregação do Evangelho nos últimos dias, uma grande escritora. Eu já indiquei para você aqui vários livros de Ellen White, de educação, saúde, profecia, conhecimento geral a respeito da palavra de Deus, ensinos para nós, para a nossa vida prática. E você pode, inclusive, conhecer mais do trabalho dela acessando o site cpb.com.br. Mas hoje a nossa temática principal se dá em torno das perdas. E aí chamando você para buscar mais força, ter mais resiliência na vida. Como lidar com as perdas, como não se desesperar. E Ellen White passou por provas importantes. Anteriormente mostramos como ela perdeu 2 filhos, um bebê de erisipela, doente, bebezinho ainda, morreu. Depois morre o seu filho na adolescência com pneumonia. E ela enfrenta mais uma perda na vida. Ao longo dos anos, algumas perdas se somam, mas a fé não se perde. Como que acontece? Quero mostrar agora um trechinho do filme que mostra a hora da perda do marido dela, um derrame que ele sofre. Roda aí. Tiago! 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 Pai? Tiago! Meninos, vão chamar o médico. Tiago! Tiago! Ei, eu estou bem aqui. Estou bem aqui. Tiago, olha pra mim. O seu marido teve outro derrame. Ele já melhorou muito. Não tente agora. Você está com paralisia facial. É comum depois de um incidente como esse. O derrame é algo poderoso. Tem sorte de estar vivo, Sr. White. Obrigada. Meninos, por favor, levem o doutor até a porta. Eu já enterrei 2 filhos. Entendeu, Sr. White? Você não vai a lugar nenhum. O senhor comprometeu o uso do seu lado direito para provar isso. Ele achará o melhor jeito de trazê-lo de volta à boa saúde. O que será que as provas nos ensinam? Pastor Arilton, o que acontece? Mais um episódio da vida de Ellen White, em que eu me vejo nele também como uma pessoa comum, vivendo uma experiência de dor e de angústia em casa, mas a fé, e mais uma vez eu pergunto, a fé não me livra das provas? Se não me livra, o que a fé faz? Ela de fato havia advertido ele várias vezes, né, sobre o excesso de trabalho. E após a morte dele, ela declarou, né, meu esposo trabalhou por 3. E esse foi o caso de tantas doenças, dos derrames e finalmente da morte. Mas nós temos que ver em tudo a mão de Deus, porque Paulo ensina que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E Ellen G. White, desde 17 anos, quando recebeu o chamado para ser uma profetisa, ela teve que lidar com perdas. Porque, veja, ser um profeta naquele tempo não é como nós pensamos hoje. Existe um historiador chamado George Knight, ele diz que na década de 1840, quando Ellen foi chamada, havia cerca de 5.000 pretensos profetas nos Estados Unidos. Pessoas que se declaravam profetas. Então,
Todos eram odiados por causa disso. Se rejeitava. E quando ela foi chamada, ela teve que abrir mão de tudo para aceitar esse desafio. E por 70 anos se dedicar. As perdas vieram construir essa mulher, que 70 anos dedicou sua vida à causa do Senhor. E eu penso que em muitas linhas do que ela escreveu, em muitos conselhos que ela endereçou a pessoas, carregava todo um sentimento daquilo que ela havia passado. Eu acho que Deus foi somando na vida dela experiências que iriam auxiliá-la a entender o comportamento humano, a entender a luta humana e ser uma conselheira madura. Por isso que ela, quando escreve, ela está falando com autoridade, não só da inspiração profética, mas da vivência que ela teve, por tudo que ela sofreu. Era uma mulher comum, numa época vitoriana, e passou por sérias dificuldades porque Deus estava construindo essa mulher e o que Deus esperava para ela. Eu queria colocar um ponto que você mencionou, que ela advertiu o esposo sobre a questão da saúde, do excesso de trabalho. E, nesse período, né, as próprias orientações de saúde, as próprias leis de saúde que existiam nessa época, elas eram muito vagas, elas eram muito vazias. E, nesse período, Deus usou outras pessoas e usou Ellen White de uma forma especial para mostrar o seguinte: oramos por situações e temos problemas que nós somos os causadores. Eu queria trazer esse ponto aqui. A gente coloca a provação como algo que vem do mal, que vem do pecado, mas muitas vezes as provações, as dificuldades, elas vêm como o resultado de escolhas nossas. Você estava falando sobre a revista Fique Leve, escolha de estilo de vida. Ele escolheu um estilo de vida que ele reduziu os seus anos de vida para muito pouco comparado àquilo. Ele morreu com um pouco mais de 50 anos, ele morreu jovem. Mara, e é interessante e importante também salientar que o trabalho em que ele estava envolvido era um trabalho espiritual, um trabalho em que um pastor, e nós que trabalhamos também com assuntos espirituais, com questões espirituais, você aí de casa, não estou trabalhando para a igreja e deixando escapar a saúde, perdendo o equilíbrio da coisa. Perdendo o equilíbrio não só da saúde, dos relacionamentos. Isso aconteceu comigo. Eu, quando entrei na obra, eu trabalhava para Deus. Então, eu saía escuro de casa, eu trabalhava em São Paulo, a mais de 20 quilômetros do lugar que eu morava em Guarulhos, trabalhava em São Paulo, eu trabalhava na igreja de Engenheiro Goulart, depois na igreja e na escola de Engenheiro Goulart, então eu não dava aula, eu era capelã da escola, e quarta, sábado, domingo, eu passei 4 anos casada, quase sem ver meu marido, meu esposo pastor em Guarulhos, e eu quase sem ver o meu esposo. Eu tinha o contato com os membros da igreja, porque eu pregava um sábado por mês, eu ia uma quarta por mês. Então, eu fui para os excessos. Eu tive 10 anos, os meus filhos com bronquite alérgica, virando noite, dormindo 2, 3 horas por noite. Até que eu sofri um acidente. Eu levei 24 pontos nessa região. Meu esposo me encontrou desmaiada, ensanguentada. Num período em que eu fazia mestrado, em que eu tinha um filho pequeno, que tinha bronquite alérgica, que não conseguia respirar. E quando aconteceu esse acidente, eu já estava em Curitiba, também morando em um lugar e trabalhando no Boqueirão, a mais de 20 quilômetros do lugar que eu morava. E quando eu sofri aquele acidente, estava lá na sala de cirurgia e o médico saiu e eu fui colocada numa sala. Eu pensei, eu refleti o que eu estava fazendo com a minha família e com o meu filho. Na época, eu só tinha o meu filho. Eu trabalhava e eu tinha na mente, eu trabalhava para Deus. Eu pagava uma pessoa só para cuidar do meu filho, com o meu salário, e outra para lavar, passar, cozinhar, e eu saía no mesmo ritmo, saía escuro, voltava escuro. Período de faculdade, eu fazia 2 cursos na faculdade, primeiro ano eu trabalhava à noite, quer dizer, você, naquela mente, eu estou trabalhando para Deus, e naquele acidente, naquele hospital, Deus mostrou para mim: Mara, eu preciso que você me sirva muitos anos, e não poucos anos.
né? Eu ouvia a voz de Deus, né? O que adiantava eu estar cuidando das pessoas e eu não estava cuidando de mim, eu não estava cuidando do meu marido, eu não estava cuidando dos meus filhos. Então, há situações, há problemas que nós trazemos para a nossa vida que nós trazemos. Não é Deus que permite e nem é Satanás que coloca na nossa vida. Somos nós que vamos em direção aos problemas. Por uma certa falta de sabedoria, né? Sabedoria. Ou uma grande falta de sabedoria. Pastor Arilton, o que mais nós podemos destacar na vida de Ellen White, ou na vida do contexto da família dela, como o Tiago, o marido que trabalhava tanto, ela também trabalhava. Como é que a gente entende? Primeiro, ela era, de fato, profetisa? Podemos chamá-la como profetisa? Número 2, como que ela deu conta de ser essa mulher de tanta ênfase na história da igreja, sendo casada, tendo filhos, viajando, pregando, escrevendo, quase uma Mara, ou se não, uma Mara era quase Ellen White no que diz respeito às tarefas, Mara, daquele tudo que você vivia. Como é que ela dava conta, pastor? A igreja adventista entende ser Ellen G. White uma profetisa. Jesus falou que nos últimos dias nós teríamos falsos profetas e nos alertou contra eles. Se haveriam falsos, certamente que também haveriam os verdadeiros. A própria Bíblia nos oferece testes para você provar um profeta. Eu posso mencionar rapidamente 4 testes. O primeiro deles é que o profeta ele tem que falar e aquilo tem que acontecer. Então, se o profeta profetiza e acontece, isso é uma evidência de que ele é um verdadeiro profeta. Não é a única evidência, né? Segundo, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a vida da pessoa tem que ser coerente com aquilo que ela ensina, com aquilo que ela prega. Terceiro, essa pessoa não pode falar contra aquilo que já está revelado na palavra. Então, nenhum parágrafo de Ellen G. White pode contrariar aquilo que a Bíblia ensina, porque se estiver contrariando, isso a desqualifica como uma profetisa. Um quarto teste, Deus escolhe sempre um profeta para tempos de crise. E tudo isso foi vivenciado no ministério de Ellen G. White. Ela é uma cofundadora da Igreja Adventista, liderou a igreja em vários momentos de crise, mas foi sim uma profetisa, escreveu cerca de 100.000 páginas manuscritas, é uma produção literária enorme, tendo apenas 2 anos de escolaridade. Isso é uma evidência da direção de Deus na vida dessa mulher. Foi mãe. 4 filhos, 2 se perderam muito cedo, como nós vimos aí no filme, mas esses 2 que permaneceram ficaram perto dela. Um deles tornou-se pastor lá no rio Mississippi, trabalhou entre os afro-americanos, o Tiago Edson, por muitos anos, e o outro, William, foi quem viveu bem perto dela e tornou-se o diretor do patrimônio literário de Ellen G. White por muito tempo, era o apoiador principal dela. Foi uma mãe zelosa. Agora, Deus encarava o ministério dessa mulher com tanta seriedade que uma vez, ela preocupada com a coerência entre o que ela escrevia e fazia, ela reclamou com o Senhor, Olha, eu digo que nós devemos cuidar bem dos filhos, mas eu mesmo viajo muito por causa dos compromissos da igreja. Ela deixou um filho com 12 meses e o outro filho com 2 anos e 8 meses e viajou e por muito tempo, e muitas pessoas dizem assim, Mas se ela fez isso, como é que ela aconselha que nós mães temos que ser presentes? E um dos seus filhos ficou 5 anos na casa de uma pessoa sendo cuidada e ela uma vez por ano levava o presente. Então, as pessoas perguntam como pode ela ter aconselhado a mãe ser presente, a mãe, e ela não ter feito. A gente precisa entender que ela teve um chamado de Deus e ela teve, no início do seu ministério com o seu primeiro filho, ela teve uma prova de Deus, porque seu filho estava muito doente, o seu primeiro filho, nessa ocasião, muito doente, e ele não melhorava, e ela orou ao Senhor, ela e o esposo, e disse, se o Senhor curar essa criança, nós continuaremos a fazer o teu trabalho e nós deixaremos como uma prova de que o Senhor vai cuidar dos nossos filhos. E imediatamente após a oração, aquele filho melhorou. Mas era um dilema, né? Sim, nós temos que entender o que você mencionou. Ela foi uma mulher específica, para um momento específico. Ela foi uma profetisa a quem Deus chamou com uma missão específica. Nem tudo na vida do profeta é um exemplo para nós. Você não pode querer imitar Isaías e sair pelado por aí numa cidade alertando as pessoas de algum acontecimento, como ele fez. Então, essa dedicação da Sra. White a esse ministério profético,
o que sacrificou muitas vezes a família, não é um exemplo para nós. A família tem que ser cuidada, tem que vir em primeiro lugar. E ela se preocupou com Ela isso. se preocupou com isso. Levou isso ao Senhor. E quando levou E isso a Deus, sofreu muito em Sim. vários momentos, mas sempre tendo a resposta de Exato. Deus. E nesse momento teve uma resposta específica. teve. Quando ela disse para Deus que ela não estava sendo coerente, Deus disse, olha, se o problema for os filhos, eu vou tirá-los. E quando Deus disse isso, ela entendeu a seriedade do ministério dela. E ela disse, não, pode deixar que eu vou continuar fazendo o trabalho. Então, ela fazia o trabalho na certeza de que Deus estava cuidando. Então, ela foi uma mãe de fato. E foi uma esposa. Porque mesmo Tiago, depois dos derrames, muito doente, ela cuidou desse homem. E mesmo após a morte dele, que se deu em 1881, ela foi paquerada por outro homem. E quando ela foi paquerada, ela disse, olha, o meu coração só tem lugar para um homem, Tiago White. Então, ela foi essa esposa que a gente espera que as esposas sejam. Então, ela de fato é um exemplo em muitos aspectos para nós e ela foi, ao longo da vida, sendo orientada por Deus e enfrentando as lutas que enfrentou para fazer dela a escritora que ela se tornou. Porque ainda que ela tenha morrido em 1915, os seus escritos ainda falam, ainda nos orientam, ainda nos aconselham. Eu sou apaixonada pela história, pela vida, pelo trabalho de Ellen White, dos livros que eu leio. Cada vez que eu leio, me inspiram, me ensinam. Uma mulher forte, firme e coerente. E me inspira demais. Quando eu me tornei adventista, eu já vinha assim, sendo orientada a conhecê-la e me apaixonei. É um dos personagens da minha história e dos livros que eu mais amo. Darleide, outro dia eu recebi um pedido de alguém dizendo assim, Darleide, cita para mim os 10 livros que você mais ama, que não os de Ellen White. Eu falei, aí fica difícil, né? Fica difícil, porque eu vou dizer outros nomes, outros livros, outros autores, mas para mim a proeminência, a validade do que ela escreveu e dela como mulher Porque demais. não veio dela, né? É. Porque não veio dela, Eu porque confio. veio de Deus. Eu não sei se em algum momento você vai entrar nesse ponto, mas muitas pessoas dizem assim, é muito fácil ser Ellen White, porque ela tinha um marido de Deus, ela tinha um casamento de Deus e tudo foi dirigido por Deus. Né? E muitas pessoas não sabem a luta não só com a saúde de Tiago White. Por falar em saúde, ela mesma era doente, não é? Sim. Desde a sua sim. meninice já era uma menina doente. Sim. E ela era doente e Deus mostrou para ela, em visão, que era a única forma de Deus mantê-la humilde, de Deus mantê-la submissa, porque a obra dela foi a obra de um profeta. E se nós olharmos e lermos na Bíblia a vida dos profetas, nós vamos ver que foram vidas. Você vai ler a história de Jeremias, você vai ler a história, né, de Oséias, você vai ler a história de todos os profetas, você vai ver a história de Elias, você vai ver que são pessoas que sofreram muito. Não sofreram porque eram profetas e tinham que sofrer, mas a própria Ellen White, ela diz que quanto maior influência uma pessoa tiver na causa de Deus, em atingir as pessoas, né, ela diz que essa pessoa ela vai ser açoitada pelos anjos maus de uma forma mais intensa. Então, voltando a essa questão da própria vida afetiva dela, depois que Tiago White ele sofreu vários derrames, ele teve comportamentos emocionais extremamente conflitantes. Né? Foi um período de muito conflito na sua vida conjugal. Esses conflitos não existiam antes. Né? Mas eles existiram no momento em que ele adoeceu. Sim. E no momento em que emocionalmente ele ficou instável, ele ficou irritadiço, e isso aconteceu na vida dela. Isso é muito especial para nós, chegarmos ao conhecimento de que servir a Deus não nos isenta de problemas, não nos põe numa situação de saúde perfeita ou de família perfeita. Nós ainda somos alvos de setas inflamadas de Satanás, de provas, sim, permitidas por Deus para que o nosso caráter seja trabalhado e por escolhas nossas também equivocadas. Ellen White errou na vida?
Muitas vezes era humana. Ellen White fez escolhas erradas? Também fez, eram humanos. Ou seja, nesse mover de Deus na vida da gente, nós precisamos manter essa ideia muito clara. Nós passamos por provas e aflições e a palavra de Deus não nos engana. O próprio Jesus não nos enganou. Ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Eu enfrentei a morte e venci. Ellen White, em seus escritos no livro Mente, Caráter e Personalidade, A Ciência do Bom Viver, que são dicas de leitura que eu deixo para você. Isso tem, inclusive, num aplicativo Ellen White, que você pode baixar aí no seu smartphone. Tem toda a coleção, os principais livros da coleção de Ellen White. E ela chega a dizer, não faleis de desânimo. Não faleis palavras de desânimo, falem de bênção, falem... Então, vou perguntar a vocês dois. Pastor, qual é a sua orientação para quem está conosco agora e está passando por lutas, provas e tentações, mas vai dizer assim, pastor, ore por mim, tenho passado por esta e aquela prova e eu não sei mais o que fazer, eu estou sem forças. O que um pastor diz? Eu acho que 2/3 da palavra de Deus me vem à mente da lei de agora. O primeiro deles é quando Paulo diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Acho que esse é o primeiro ponto. Por maior que seja a prova que você esteja passando, que eu esteja passando, essa prova nunca vai chegar em nossa vida sem também o socorro para ela. Porque nós nunca seremos provados além das nossas forças. Se Deus está permitindo, é porque Ele tem um plano nisso. E o ouro se prova pelo fogo. Deus só tem a aprovação como forma de lapidar nosso caráter e de nos moldar para a eternidade. E um segundo verso que vem à minha mente é de Pedro, quando ele diz que nós devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus não é um pai neurótico, que só espera boas notícias dos filhos. Deus é um pai que quer conhecer a realidade. E quando você fala com Deus todos os dias, do seu jeito, na forma como você faz, não esteja preocupado em seguir um protocolo. Você tem que abrir o seu coração como você faz com o seu melhor amigo. Você tem que contar para ele tudo o que está acontecendo. Mas, pastor, por que eu vou contar se ele é onisciente? Você conta não para informá-lo. Você conta para criar no seu coração cada vez mais a dependência, para aclarar a sua mente. Então, quando você conta para o Senhor os seus problemas, isso vai aclarando. E nessa fala, muitas vezes a solução também aparece para o problema. Então, lançando sobre Cristo a nossa ansiedade, Ele cuida de nós, Ele vai cuidar de você. E o salmista Davi diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Amém. Mara, amém. E você diz o que nas horas de prova? Eu quero deixar um texto de Ellen White. Ela diz assim, agitando o ninho para que não acontecesse ficarmos ali muito bem acomodados. A fornalha consome a escória e dá brilho ao ouro. Eu diria o seguinte, né, para você que está nos assistindo, está passando por um momento de tristeza, de dor, de sofrimento, lembre, você tem uma parte a fazer. Eu sempre comparo a questão do tear. O tear é lançado até você, você sofreu abuso, você sofreu na mão de pessoas, você sofreu doenças. O que você está fazendo com essa parte do tear que você precisa devolver para ele, para que um tecido seja feito? Tem esse vai e esse volta. Então, a vida trouxe para você sofrimentos, dores, angústias, né? O pecado, o mal, o Satanás. Devolva, né? Devolva uma melhora, um crescimento em Cristo. Né? Essa escória, esse mesmo fogo que ele destrói a palha, ele faz o ouro ficar puro, ele ficar brilhante. Então, a minha mensagem seria essa. Você tem uma parte a fazer. O que você precisa fazer para estar mais feliz? Você precisa ter uma melhor qualidade de vida? Você precisa se alimentar melhor para ter mais saúde? Você precisa tomar sol para você melhorar a química do seu cérebro? Você precisa ter comunhão com Deus? Qual é a sua parte? Né? Então, pergunte a Deus e faça a sua parte, porque Deus faz a parte dele.
Obrigada, Mara, por ter vindo e compartilhado com a gente muito o seu bom. coração, o seu sentimento e conhecimento também. Amém. Pastor Arilton, muito obrigada por sua presença, por nos ensinar mais uma vez aqui no nosso programa. Prazer foi meu, Darleide. Obrigada. E aí você também, muito obrigada por seu carinho, por ficar aqui com a gente. Hoje o programa até traçou um caminho diferente do habitual, mas não perdeu o foco, que é levar você a um aprendizado maior, a uma entrega maior à vontade de Deus, mesmo frente às provas e às dificuldades. Homens e mulheres de Deus se provam homens e mulheres de Deus justamente por não perderem a fé na hora da prova. Muito obrigada por seu carinho. Até a semana que vem, aqui no Consultório de Família.